A gente fala agora sobre mais um capítulo na novela envolvendo o aumento do IOF. A Advocacia Geral da União protocolou hoje uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal que tenta reverter a derrubada do decreto elaborado pelo governo federal para aumentar o imposto sobre operações financeiras, ou seja, uma tentativa aí de validar esse aumento do IOF. Ivan Brandão já está com a gente. Ivan, essa ação da AGU compra briga política? E também que outros pontos a gente pode destacar sobre esse pedido? Muito boa tarde para você. Já comprou, Larissa, já comprou uma briga política. Boa tarde pra você, pro Alexandre. Quem tá mais aí? Eu não consegui. Michele também. Michele, tudo bem? Você falou aí do capítulo da novela, né? Um capítulo triste, né? Um capítulo onde o ministro da Fazenda liga pro presidente da Câmara dos Deputados e toma 7 dias de ghosting, né? Não sei se já pode definir assim, mas, cara, 7 dias pra ter uma resposta, né? O Haddad tava até meio triste falando celular, dessa situação, né? Aí falou, eu não vou ficar pressionando, né? Eu fiz o telefonema e tô lá aguardando, e o Hugo Mota tá lá em Portugal, né? Mas compra briga sim, viu? A partir do momento, Larissa, que o governo, nos bastidores, entende que entrar com essa medida no Supremo Tribunal Federal faria falar mais alto o direito e não a política, né? Seria ali algo baseado simplesmente em questões da justiça, mas no pedido, são 2 pedidos. Um pede a constitucionalidade daquilo que o governo fez, que foi aumentar a alíquota do imposto sobre operações financeiras, e o outro pede a inconstitucionalidade do que fez a Câmara dos Deputados ao sustar o decreto, né? A partir do momento em que você aciona um outro poder para que ele diga que aquilo que o Legislativo fez é inconstitucional, ele acaba comprando uma briga. A gente já tem algumas reações no Congresso Nacional, principalmente por parte da oposição, que fala ali, bradando, né, que o Congresso vai saber reagir à altura. Tem gente falando, Alexandre, nos bastidores, que pelo menos o governo teve a decência de não deixar o pessoal sozinho lá, brigando pelo decreto do IOF. Mas falando um pouquinho aí do que tem de substancial nesse pedido, né, a AGU entende que o decreto lá da Câmara, da Câmara e depois também pelo Senado é um ato normativo, ou seja, ele não poderia contestar a constitucionalidade do que foi feito pelo governo. Só quem pode fazer isso é o Supremo. E isso na visão da Advocacia Geral da União. Mas o interessante é que em vários pontos da peça que é assinada pelo presidente Lula, junto com o advogado-geral da União, Jorge Messias, a AGU reconhece que o IOF, que foi o imposto que eles aumentaram a alíquota, precisa ser definido por lei e que tem algumas brechinhas ali que permite que o governo consiga aumentar a sua alíquota. E uma delas, com base lá no Código Tributário, diz que o governo pode sim, tá aqui, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas dos impostos sobre operações de crédito para ajustar o imposto aos objetivos de política monetária, né? E aí eu fui conversar com alguns economistas, um que foi secretário de Política Econômica do governo, inclusive, falou, se você diz que a melhora fiscal ajuda, que é o objetivo de você aumentar imposto, ter uma melhora, ter o ajuste fiscal, né, uma melhora fiscal no governo. E se isso ajuda a política monetária, então você está aumentando o IOF, claramente dando um recado de que essa medida é meramente arrecadatória, que é justamente o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu hoje, né, falando, não tem a finalidade arrecadatória. Aí você vai ler lá a peça, e a AGU escreve, o IOF conserva sua finalidade arrecadatória, mesmo que ostente um caráter extra fiscal, que é o que o governo tentou fazer ali, né? O governo, inclusive, nessa peça, Alexandre, fala várias vezes em fazer justiça social, e eu não sei se é algo que os ministros levem em conta na hora de tomar a decisão, mas no final das contas, e aí vem aquela aula de juridiquês, né? A AGU assina pedindo ali para que primeiro, seja Alexandre de Moraes, o relator desse pedido, e que essas decisões sejam tomadas preenchendo os requisitos, e aí você, Ale, que está sempre no da coisa, vai saber traduzir para a gente, que são os requisitos presentes lá no Fumus Boniuris, né, que é a fumaça do bom direito, quer dizer, é algo que não necessariamente, a AGU está pedindo algo que não necessariamente, você me corrija, esteja ali num artigo da Constituição ou da lei, mas que é plausível, né, que pode ser, quem sabe,
à luz do bom direito, o STF decida que, de fato, o decreto que aumentou o IOF é constitucional e o que derrubou o decreto do governo é inconstitucional. São 2 pedidos, são essas as justificativas. Muito provavelmente deve ser, né, o Alexandre de Moraes aí que vai ser o relator desse pedido, mas que continua gerando uma briga aí entre os poderes e agora um terceiro, né, envolvido no caso, que é o Supremo, que vai ter que tomar essa decisão. E Ivan, depois dessa decisão do Supremo, né, qual o próximo passo? Está decidido ou há alguma forma também de reverter? Cabem os recursos e tal, mas a questão, Lari, é desse tensionamento. Quer dizer, o governo na peça, ele fala assim, quando o Congresso aprova o projeto de decreto legislativo, está clara ali uma interferência entre os poderes. E aí o governo vai lá, aciona o Supremo Tribunal Federal para que seja um poder interferindo na decisão do outro também. Tudo bem que alegando ali, né, com as suas justificativas, né, e isso gera tensões, e já não está tão legal assim o clima entre os poderes executivo e legislativo, vídeo ghosting que o ministro da Fazenda está tomando do presidente da Câmara. Quer dizer, ainda há o diálogo? Há o diálogo, mas assim, bom o clima não está. E mesmo que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro, se for uma decisão liminar, né, do ministro Alexandre de Moraes, isso pode ser revisto depois por toda a corte, ele pode decidir levar isso ao plenário e aí tomar uma decisão colegiada. Da decisão cabem recursos, né, aqueles agravos, enfim. Mas é uma decisão que vai se esticando e vai esticando também a corda do outro lado, justamente nessa relação aí que tem o Legislativo e o Executivo não tão boa nesse momento, né? E só quem tomou um ghosting na vida sabe como é doloroso, né? Esse perdido, né, Ivan Brandão? Tá certo. E tudo que é polêmico... Você me fala qual é o tempo mínimo, para se considerar, né? Porque 7 dias é bastante. Eu acho muito. E foi ótima explicação, tá, Ivan? Sobre verdade. O fumus boniuris, essa fumaça do bom direito, boa explicação. Reinaldo Azevedo assinaria embaixo, tá? Uau! Ô, louco! Não é pouca coisa, hein? Eu sou o da coisa, né? Não é o da coisa. Tá bom, tamo junto. Tudo que é polêmica cai no colo do Alexandre de Moraes. É impressionante, né? Bom, vamos continuar acompanhando. Valeu, Ivan. E, nesse caso, já tinha uma primeira ação do PL, e aí sim esse foi sorteado, e aí porque ele já estava responsável por essa ação do PL, agora essa nova ação por prevenção, como eles gostam de falar no juridiquês, né? Mas porque ele já estava tratando de um assunto semelhante, aí acabava ficando com ele. Prevenção, por exemplo, é o que aconteceu com o Sérgio Moro durante a Lava Jato, né? Ele julgava ações relativas à Petrobras e depois outras ações que tinham a ver com o caso inicial, por prevenção, acabavam indo para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Expliquei bem também, Ivan? Obrigado. Explicou bem. Já agradeceu antes, rapidinho, eu sei que estamos atrasados, mas a AGU também cita uma decisão do ministro Gilmar Mendes que no passado já teria entendido aí que o governo, que o executivo pode aumentar a alíquota de uma forma arrecadatória ali, né? E seria o ministro Gilmar Mendes o relator, né? Do pedido lá feito pelo PSOL, mas o próprio ministro Gilmar falou, não, tem que ser pro Alexandre, que é o Bentivolio, que também está cheio de polêmicas aí no colo, disse aí, né? Vai por prevenção pro ministro Alexandre. Tanto a ação do PSOL e muito provavelmente essa daí também da Advocacia Geral da União. E a gente volta a se falar amanhã, então, nesse mesmo horário. Combinado, Ivan? Valeu, tamo junto.